Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Vinícius Gabriel da Silva Prado nasceu no Rio de Janeiro e cresceu em uma família muito pobre. Ainda criança, juntamente com sua mãe, aceitou a Cristo, mas declinou da ideia aos 14 anos. Amante da música, ficou encantado ao receber um convite para ser vocalista em uma banda de rock. Conheceu assim o mundo da curtição, das festas, das bebidas, mas tinha problema para dormir ao chegar em casa. Até que um dia de sábado, ele ouviu uma música da Regina Mota que dizia: "Vem para Jesus, agora é o momento, não podes deixar para depois." A partir dali, ele experimentou esse mistério que é ter a vida transformada em 180 graus. Experimentou a graça do perdão e da misericórdia divina e não quer fazer outra coisa na vida a não ser louvar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vinícius, que prazer pra gente ter você aqui, uma pessoa tão bonita, tão jovem, com uma experiência tão definitiva na vida. Muito obrigada porque você aceitou. Realmente. Fala um pouquinho pra gente, Vinícius, da sua infância. Como que foi a sua infância no Rio de Janeiro? Então, minha infância foi complicada porque meus pais, eles bebiam muito, eles não tinham nenhuma religião. Minha mãe, a única influência evangélica que ela tinha quando eu era criança ainda era de uma tia, que ela era adventista, e levava minha mãe assim para os retiros da igreja, para os acampamentos. Então foi o único contato que minha mãe teve com alguma instituição religiosa. Só que dali ela nunca aceitou o convite de Deus para a vida dela. E então ela sempre fumou, sempre bebeu muito, até que então que ela se converteu em uma instituição não adventista. Foi onde ela teve encontro com Deus, mas daí ela sempre sentia aquela coisa assim que não estava as verdades bíblicas que continham na Bíblia. Uhum. Então ela orou a Deus e no retiro ela se converteu à igreja adventista. E você, Vinícius, nessa época era criança? Isso. Acompanhou sua mãe, seguiu também os caminhos dela, foi isso? Sim. Tá. Minha mãe conheceu a igreja no retiro, como eu havia falado, e a partir dali ela começou a frequentar a igreja. Ainda não tinha tomado decisão do batismo, e eu com 5 anos de idade já tornei aquele amor pela música. Havia uma igreja adventista ao lado da minha casa, e ali eu ficava ouvindo aqueles louvores, aquelas músicas. E a partir dos 5 anos, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu pedia para minha mãe cantar, só que ela não sabia como funcionava para eu poder louvar ali na igreja. E ela chamou uma irmã que era responsável pelo louvor, a irmã Deusimar. E a irmã Deusimar falou que eu poderia cantar na igreja. Então, a partir dali, eu sempre cantei, a partir de 5 anos de idade. Daí eu comecei a participar de corais, e grupos, solo. O que aconteceu que aos 14 anos você mudou de ideia? Então, eu sempre questionava muito. A gente chega naquela fase da adolescência, da fase de transição de criança para adolescente. Uhum. Eu comecei a questionar muito a Deus. Eu falava, será que o Senhor existe? Eu fico cantando, e Jesus não volta. Eu ficava questionando isso. Uhum. A igreja adventista ela prega muito sobre a volta de Jesus. Uhum. Então, eu sempre ficava questionando muito a Deus. E quando cheguei com 14 anos, eu falei assim, Senhor, poxa, o Senhor vai ter que me provar que o Senhor é Pai, que o Senhor existe, que o Senhor está aqui comigo.
Até os 14 anos eu comecei a cantar na igreja, mas não era aquela coisa de compromisso com Deus. Certo. Eu cantava porque meus pais sempre me ensinaram isso, porque eu estava acostumado a fazer aquilo, mas eu não tinha um compromisso com Deus. Uhum. Então eu sempre questionava muito se Deus existia, se alguma coisa. Foi dali que eu conheci um grupo da minha cidade, que eles me convidaram para fazer parte dessa banda. E muitas vezes eu escondi da minha mãe, escondi da minha família. Como eu sou aquela fase rebelde da vida, O que eu que ia para tinha nesse grupo que de repente sua família não aprovasse? além de não ser um grupo cristão, eles eram do rock, então minha mãe não apoiava, né? Por mais que a gente cantasse músicas românticas, pegávamos músicas seculares românticas e transformávamos em uma batida mais forte. Então minha mãe nunca apoiou. Eu deixei o cabelo crescer, até algumas fotos. Então, daí eu comecei a minha época rebelde da vida, querendo. Eu lembro que minha tia na época pagava a escola para mim, porque meus pais não tinham condições de pagar uma escola particular. Meus tios pagavam, eu chegava na escola, dava presença e saía. Olha, E minha tia estudava do lado da escola, às vezes ela olhava lá pela janela do prédio, ela via lá eu dando presença e saía da escola. mas você é atrevidinho, hein? Pois é, Tem uma carinha assim de bonzinho, de pois bom é, aluno, olha transformado. só. Como que foi, Vinícius, esse período em que você esteve fora, né? Por que caminhos que você passou? Então a gente começou a ensaiar e num certo momento assim eu achava que aquilo seria de uma forma positiva para minha vida, porque meu pai ele nunca foi presente na minha casa. Então eu achava que eu fazendo aquilo eu poderia de uma forma contribuir para a situação financeira da minha família. O pessoal estava sendo convidado para tocar nos barzinhos e eu queria contribuir com a minha família. Minha mãe sempre passou muita necessidade. Minha mãe sempre trabalhou em casa de família, então eu queria ajudar de uma forma mais presente. Uhum. Eu era uma criança, mas já tinha um pensamento de uma pessoa mais responsável. Só uma curiosidade, você tem mais irmãos? Eu tenho 2 irmãos, tenho o mais velho e o mais novo, que nasceu justamente quando eu me converti. Ah, tá bom. Nesse período que você está contando, vocês eram só em dois irmãos? Isso, 2 irmãos. Dois irmãos e na sua casa sua mãe e seu pai? Isso. Tá. E você conseguiu esse objetivo que você tinha de poder ajudar em casa? Então, quando a gente ia começar a se apresentar, eu sentia que alguma coisa tinha assim que não estava me completando. Aquela paz que eu sentia na igreja não estava sendo igual. Eu chegava assim lá para ensaiar, era aquela coisa legal ali naquele momento e quando chegava em casa nada acontecia. Quando cantava na igreja eu percebi uma diferença, porque você cantar na igreja, você sabe que você está contribuindo para o crescimento espiritual daquelas pessoas. Uhum. E você cantar no meio secular, você só ganha fama, dinheiro. Eu estava tendo uma certa dificuldade de relacionamento com a minha família, porque eu tinha deixado o cabelo crescer e comecei a vestir roupas que não condizem que eu visto desde criança. Uhum. Então aquilo foi incomodando. Sei. E com relação, você tinha dito, né, que você tinha essa vontade de poder ajudar a família financeiramente e tal. Isso daí aconteceu? Não. Por certa parte, sim. A gente chegou a cantar assim, em algumas festinhas assim, na cidade, alguns bares. Então a gente ganhava ali por noite. Só que é o que eu falei, a gente ganha, mas acaba perdendo. Porque um dos meus sonhos, eu tenho um amigo que fala assim pra mim, o Adilson, ele sempre fala pra mim, não adianta a gente ter muitas coisas e não ter a nossa salvação. Nada paga a nossa salvação. E daí você então acabou não se satisfazendo ali, né? Não. Agora, nesse período em que você se envolveu com esses compromissos, né, da música, fora da igreja, quando você voltava para casa, estou supondo aqui uma situação, né? Você voltava para casa, botava a cabeça no travesseiro, você orava, você lia a Bíblia? Como que ficou seu relacionamento com Deus nesse período? Olha, Porque você está me dizendo que ficava incomodado, incomodado. sentia falta de paz. Como que você resolvia isso? Na verdade, eu não tinha ânimo para pegar a Bíblia. Eu não tinha mais ânimo para comprar um CD para tentar ensaiar um playback da igreja. Eu perdi totalmente a esperança, assim, sabe?
aquela força de vontade que eu tinha de estudar uma lição de escola sabatina, de pegar uma Bíblia para ler, ajoelhar meu joelho no chão para orar, eu perdi totalmente essa vontade. Só que ao mesmo tempo eu ficava pedindo para Deus me dar alguma resposta de que Ele existia. E até então eu não tinha recebido essa resposta de Deus. Quer dizer, é uma crise, né? Sim, Ao mesmo tempo que você está insatisfeito, mas você não acredita na fonte que você já sabia que estava à sua disposição, né? pois é. Agora, nesse tempo, quanto tempo que você ficou envolvido com as músicas seculares? Eu fiquei de 13 para 15 anos. Uhum. Nesse período que você ficou envolvido ali, qual que era o seu ideal de felicidade? Se as coisas fossem dar muito certo na sua vida, qual que seria o ápice de felicidade para você? Eu acho que com a imaturidade que eu tinha, né, eu achava que o dinheiro, ou a fama, ou os amigos, sabe? Isso pra mim era felicidade. Eu não via felicidade em Deus. Eu só via felicidade nos amigos, no dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro e queria manter minha família, queria ter uma vida estável social. Só que esse aí era o meu ápice. Entendi. E por que você me diria, olhando para aquele Vinícius lá, né, de 15 anos, por que você me diria que era difícil, naquele mundo que você estava, você ter um encontro com Deus e ter a vida transformada? Eu acho que é difícil. Você não tem nada que te ligue a Deus. Aqueles ambientes não são ambientes que Deus está presente. Quer Eu dizer, creio que nossos anjos eles ficam assim de longe, só olhando. Quando a gente está fazendo coisa errada, ele só fica de longe. Vinícius, tá dando para entender aqui que você estava numa situação difícil, né? Difícil. Num ambiente que nada favorecia para que você tivesse um encontro com Deus, ao mesmo tempo insatisfeito com a vida que você estava, com um ideal de felicidade muito distante, estava Sim. complicado. A pergunta que fica na nossa cabeça é: o que será que aconteceu na vida desse garoto de 15 anos, que tinha o sonho de ter muito dinheiro, de ter muitos amigos, muito prestígio, que fez com que ele tivesse um encontro com Deus e a vida transformada? Eu tenho até hoje um amigo que se chama Adilson, ex-Falcão Alegre. Muitas pessoas conhecem ele pelo testemunho dele, que foi um ex-traficante. Ele sempre ficava no meu ouvido. Ele ficava me ligando, Eu sempre gostei muito de pizza. Então ele sempre me levava à pizzaria e ficava conversando comigo e fazendo propostas. Ele sempre viajou muito. Mas só uma curiosidade, você está dizendo que você tinha esse amigo, Sim, e esse amigo era da mesma idade que você? não. Não. Como, eu fico imaginando, como que você era amigo de uma pessoa de uma outra geração, você estava envolvido em outro mundo, onde você conheceu esse Adilson, como é que foi? O Adilson ele era meu líder de bravador. Então, quando eu saí da igreja, eu saí do clube, e ele ficava ali sempre no meu pé, ficava me ligando. Só para a gente se situar um pouquinho, Vinícius, porque no primeiro bloco a gente tinha dito que você teve uma passagem pela Igreja Adventista, né, quando criança, com a sua Isso. mãe, e você está me dizendo que nesse período, então, você participou de um grupo ali na igreja. O que é Clube de Desbravadores? A gente, além de aprender a palavra de Deus, a gente acampa, a gente se prepara para os dias finais que vão acontecer. Uhum. Então ali a gente se reúne, a gente faz escalada, aprende como se defender em um lugar onde não tem ninguém. Uhum. Então, quando criança, você participava desse grupo na Isso. igreja. Conheceu esse líder, que era o Adilson. Mas no período que você se envolveu com o mundo do rock, saiu da igreja, você continuou tendo amizade com ele? Sim, ele me ligava sempre. Ele foi uma das pessoas que insistiu comigo, mesmo eu não estando na igreja. Então ele me ligava, ele ficava no meu aniversário, todo aniversário ele era o primeiro a ligar. Ele até me incomodava um pouquinho. Então ele sempre me ligava, ficava indo lá em casa, insistiu comigo mesmo. E você dizendo que você gosta de pizza, e ele... Isso, aí ele me levava pra pizzaria, enquanto eu estava comendo, ele estava dando sermão. Às vezes ele parava assim tudo pra gente orar junto comigo. Então isso sempre me incomodou porque eu tinha uma vida e ele estava me apresentando outra. E quando eu ia para essa vida errada, eu ficava lembrando de tudo que ele me falava quando a gente estava junto. E ele sempre me falava: Vinícius, não vale a pena. Vamos comigo, vamos fazer uma experiência. Vamos voltar, eu prego, eu conto meu testemunho, você viaja comigo e você canta no final da programação.
E até o dia que eu aceitei, eu falei assim, aquilo tava me incomodando demais, e eu falei, caramba. E nós fizemos a primeira viagem. E eu não senti que eu estava preparado para cantar. Mas por ele ser meu amigo, por insistir muito, eu acabei cantando. Você se lembra o que você preparou para cantar? Porque você tinha dito que já não tinha mais Não playback. tinha, eu cantei uma Já coisa não tinha. bem antiga, assim, que eu já cantava. Tava até com dificuldade para cantar. Tava na época da mudança de voz. Então eu fiquei assim, sabe? Eu tava ali, mas não queria estar ali. Então eu comecei a viajar com ele e tive que dar uma mudança de 180 graus na minha vida, porque eu tive que desligar celular, não tive que quebrar meu chip, meu número eu tive que mudar, porque eles ficavam me ligando, me procurando nas redes sociais. Então foi difícil para mim. E a partir dali eu não tinha sentido o toque de Deus ainda na minha vida. Por mais que eu estivesse cantando na igreja, é o que eu sempre digo, às vezes a gente está na igreja, mas a gente não está convertido. O que será que te deu essa vontade de topar um desafio? Isso é um desafio, né? Você acompanhar uma pessoa que vai dar um testemunho e cantar no final. O que Isso. será que te deu essa vontade de ir se você estava desacreditando de Deus? Por que será? É difícil assim, porque eu sou jovem, o Adilson ele já, na época ele estava com 62 anos de idade e um jovem acompanhar uma pessoa de mais idade é complicado, porque os assuntos não são os mesmos, ele tem aquela cabeça mais fechada, eu tenho a cabeça mais aberta, então era difícil, assim, a gente chegava no hotel e eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sábado à noite, assim, sabe? Nós chegávamos do culto, íamos pro hotel, eu falava, o que eu tô fazendo aqui com a Dilson? Olha, Eu mas não, estava ali. eu tava ali. E ele sempre me incomodava muito, ele me chamava, eu durante a semana ensaiava com a banda e durante o final de semana eu viajava com ele para cantar na igreja. Olha, Então eu tava sentindo aquela coisa assim, aquela coisa me incomodando sempre. Até o dia que um dia eu fui dormir e falei assim, Senhor, o Senhor, isso já acompanhando o Adilson há 3 anos. Hoje eu faço 6 anos que acompanho ele. Mas na época eu tinha 3 anos que acompanhava ele. Eu falei, Senhor, o Senhor vai ter que me dar uma prova que o Senhor existe. Porque eu tô cantando, o Adilson ele conta o testemunho dele de que Deus existe. Eu falei, eu quero conhecer esse Deus. é isso mesmo. E a gente acaba desafiando a Deus, tem momentos que a gente acaba desafiando a Deus. E eu lembro que nessa época a gente foi convidado para ir para Bolívia, fazer o evangelismo na Bolívia. E nós íamos ficar lá durante uma semana. E lá nós passamos por um hospital do câncer. E esse hospital do câncer nós teríamos que fazer 3 sessões. Eram 3 leitos, não tinha como todo mundo se reunir para fazer um culto para todo mundo junto. Então a gente tinha que fazer 3 sessões. A primeira nós conseguimos fazer, só tinha 1 hora para fazer as 3 sessões. A primeira, o Adilson se estendeu um pouquinho, foi quase 40 minutos. Então tinha 2 para fazer em 20 minutos. E o Adilson olhou para mim e falou assim, Vinícius, você sabe pregar? Eu falei assim, Adilson, eu tô acostumado a cantar. Cantar você pega ali o playback, põe ele para ouvir, ensaia. Aí ele falou, não, você tá preparado para pregar? Eu falei assim, Adilson, eu não tenho nada preparado. Só que, ao mesmo tempo, eu não queria mostrar para ele, porque ele é um grande evangelista. Eu não poderia mostrar que eu estava do lado dele, sendo uma pessoa, vamos dizer assim, frouxa, sabe? Eu tinha que topar tudo. E ali ele foi pro segundo leito, eu tinha que ir pro terceiro. E o terceiro leito, para minha surpresa, quando cheguei lá, era um leito de crianças. Eu olhei assim, aquelas crianças assim, fazendo quimioterapia, eu fiquei imaginando assim, já tinha meu irmão, tenho meu irmão pequeno, e eu ficava imaginando assim, aquelas famílias, o que elas sentem. Eu tenho meu irmão pequeno. Eu sei quanto é difícil para elas. E eu cheguei assim naquele leito e falei, Senhor, falar para uma pessoa que tá ali na igreja, que tá bem, tem sua vida social, tem seu emprego, tem seu salário, é fácil. Mas você chegar aqui num lugar onde só tem criança, é mais difícil, né? Que desafio! E justo caiu para você esse desafio. Exatamente. Eu cheguei lá e falei da importância de nós nos prepararmos para ver Jesus voltar. E no final, assim, eu cantei uma música, fui pro hotel, e aquilo me incomodava muito. Aí eu falei assim, Adilson, eu quero voltar lá nesse hospital. No outro dia eu voltei só pra visitar o leito que eu tava, e eu conheci uma menininha que se chamava Jaime. Ela já tinha feito muitas sessões de quimioterapia, o cabelo dela já tinha todo caído, e eu falei,
falei, oi, qual é o seu nome? Ela falou, Jaime. Eu falei, que linda você, hein? E passou, eu fui lá, aí orei com todas as crianças, e depois eu voltei pro hotel, e no outro dia eu decidi voltar lá. Quando eu voltei lá, a Jaime tava assim, bem arrumadinha, assim, no leito dela. Eu falei assim, ô, Jaime, tá? O que você tá fazendo toda arrumadinha, tão bonitinha assim? Ela falou, tô esperando um amigo. Eu falei, poxa, que legal. Orei com as outras crianças como de costume. Todos os dias eu tava indo lá, porque eu ia ficar lá durante uma semana, e durante o dia eu ia lá. E no outro dia eu cheguei lá, eu olhei pra porta, olhei assim pra cama que ficava a Jaime, e não vi mais Jaime lá. Eu falei, poxa senhor, o que aconteceu? E eu vi que o leito tava bem agitado, assim, as pessoas não... Estavam todo mundo conversando, e eu cheguei, encontrei com a mãe de Jaime e falei, cadê Jaime? Ela falou assim, a Jaime infelizmente faleceu hoje de manhã. Aí eu falei assim, poxa vida. Aí ela falou assim, mas tem uma notícia muito boa pra te dar. Jaime, todos os dias de manhã, depois que você vê aqui o primeiro dia, que falou que a gente tem que se preparar. Jaime lá todo dia de manhã falava assim, mãe, eu preciso tomar um banho. Mãe, eu preciso colocar uma roupa nova. Porque meu amigo Jesus vai vir pra me buscar. Eu falei, Senhor, eu não conto essa história. As pessoas me perguntam, as pessoas até podem me perguntar por que eu não contava essa história. Eu não me sentia preparado. A minha vida eu via que eu não estava preparado para contar uma história dessa. Poxa, Jaime, eu falei que era para se preparar espiritualmente. Eu falei que era para me preparar espiritualmente. E Jaime entendeu que era fisicamente. Então isso me incomodou, isso ficou na minha cabeça. Eu falei, poxa, Senhor, obrigado. Eu falei, poxa, Senhor, o Senhor me usou para vir aqui para falar com Jaime, com aquelas outras crianças, mas eu tenho certeza que foi especialmente para aquela criança. Eu creio que um dia eu quero vê-la no céu. Então meu papel hoje aqui no mundo onde nós estamos é pregar o amor de Deus. Eu vi que não tinha outra forma de que ele existia. Que experiência linda. Olha, são os caminhos que Deus apresenta para a vida da gente, né? Pra quebrar o nosso coração duro, mostrar o que é realmente essencial na vida. A gente percebe que realmente os caminhos de Deus são inusitados. Para cada pessoa ele trabalha de forma personalizada, para quebrar o coração duro, mostrar o que é essencial na vida. Nós vamos aqui então para o nosso momento das perguntinhas ping-pong, tá bom? Vida. É a base de tudo, né? Deus. Também tudo. Tudo na minha vida. Sofrimento. A consequência do pecado. Um medo. Eu acho que é... Ai, desculpa. Felicidade. Minha família. Dinheiro. Não, o principal eu acho que é consequência da vida. Um privilégio. Eu acho que é ver Jesus, abraçá-lo, Um pedido. eu acho que o Senhor veja minha vida, que interceda pela minha família e que Deus leve toda a minha família junto comigo. Uma grande verdade. A Bíblia. Justiça. Justiça. Essa também é difícil. Um sonho. Ver meu pai transformado. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Buscar-me-eis e me achareis como buscareis de todo o vosso coração. É isso aí, eu acho que essa é a sua experiência, né? Sim, Você buscou e encontrou. encontrei. Agora, Vinícius, o que a gente deseja para você é que você continue transbordando desse amor, dessa experiência, dessa fé, inspirando muitos jovens, muitas pessoas. Amém. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Amém, igualmente, muito obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus do Ponto da Virada feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.